Gente, e o caso da Luana Piovani, hein? Com o ex-marido, um tal de Pedro Scooby. Bom, eu tô trazendo esse caso, mas na verdade para levar para a questão judicial, né? O que acontece nessas questões que envolvem a justiça e o direito de família. Bom, a Luana Piovani, ela é bem famosa, ela é uma atriz de quem eu gosto, não é a melhor atriz do Brasil, mas é uma atriz que, pelo menos em alguns filmes que eu assisti, eu gostei muito do desempenho dela. Também ela parece uma pessoa muito sincera e tudo mais, uma boa mãe também. Porém, eu acho que ela tá um pouco perdida, né, nessa questão, porque até onde eu fui me aprofundar, ela se separou, me parece que mudaram para Portugal, ela e o marido, em 2019, e se separaram acho que um ano depois. Eles têm 3 filhos, um menino de 10 anos e 2 filhos que são gêmeos. E parece que tudo começou porque ele deu celulares para as crianças, quando elas eram ainda mais crianças, né? E ela não concordou. Nesse ponto eu acho que ela tem razão, eu acho que esse tipo de presente, o pai ou a mãe deve consultar o outro pai ou mãe para ver se é realmente do interesse da criança, se isso vai fazer bem para aquela criança. Então eu acho que celular a gente não deve dar para os filhos quando eles ainda são de tenra idade. Mas fato é que ele deu esses celulares e ela começou a questionar e tal. Bom, por tudo que eu vi que eles têm trazido para as redes sociais, e pela experiência como advogada da área de família que eu sou há muitos anos, eu vejo que as coisas se repetem, né? Porque o que você percebe é que as pessoas continuam sendo movidas pelas paixões humanas. Muitas vezes as barras do tribunal são trazidos os sentimentos de ódio, de decepção, de mágoa, de raiva e de vingança, muitas vezes. E o que a gente percebe é que no meio dessa discussão fica diluído o interesse das crianças. E muitas vezes esses pais, eles acham que não, que eles estão brigando pelo interesse dos filhos. Eles defendem isso, mas dá para perceber. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que os juízes, promotores, de todas as áreas, né? Delegados, todas as autoridades, eles têm experiência, eles fazem isso todos os dias. E aí a justiça não tem como tutelar, a justiça não tem como proteger esses sentimentos das pessoas, essas paixões que elas trazem para a justiça. O conceito objetivo de justiça é dar a cada um o que é seu de acordo com a lei. Eu não conheço a legislação de Portugal, eu conheço a legislação brasileira e conheço o dia a dia dos tribunais e o dia a dia do meu escritório. E eu posso garantir para vocês que é muito desgastante trabalhar na área de família, seja como juiz, seja como advogado, seja como promotor. Eu me lembro que na faculdade os professores da área de família falavam: pensem bem se vocês vão querer trabalhar na área de família. As partes, né, os clientes, eles querem meio que trazer a gente, puxar a gente para a briga deles, principalmente de ex-cônjuges, né? E se a gente não tiver uma sanidade mental, se a gente não tiver muito bem estruturado emocionalmente, a gente acaba se deixando levar. E eu vejo muito isso também, colegas que meio que se misturam, sabe? Vira uma simbiose entre o colega e o cliente. A gente tem que defender o cliente com unhas e dentes, mas a gente tem que separar o que é nosso do que é do cliente. A nossa parte não é fazer petição para o outro, para a outra parte. Porque os nossos clientes, eles querem muitas vezes que a gente insira nas petições coisas que eles entendem que precisam ser ditas. Na verdade, o advogado não tem obrigação de colocar o que o cliente quer que ele coloque na petição. Quem tem que fazer a petição é o advogado. O que o cliente deve fazer é passar um relato de tudo o que aconteceu, passar os documentos, o advogado vai analisar e vai transformar aquilo numa linguagem jurídica para o juiz. Os juízes, eles têm muito trabalho e tudo que eles leem todos os dias são histórias das pessoas. Então, os advogados têm que ser o mais objetivo possível. Tem que centrar naquilo que vai interessar. Eu falo, o cliente, ele acha que a petição tem que ser feita como se ele estivesse falando com a outra parte. No fundo, ele quer confrontar a outra parte, ele quer atingir a outra parte. Mas eu sempre digo para o cliente, a petição é feita para o juiz, as argumentações são levadas para o juiz. Então nós não podemos entrar nessa esparrela de querer colocar tudo que o cliente quer. Claro que uma coisinha ou outra que pode passar despercebido pelo advogado, o cliente pode dizer, olha, aconteceu um fato assim, que eu esqueci também de falar para a doutora ou para o doutor, então eu preciso trazer. Até pode acontecer isso.
Então, na primeira petição, a petição inicial, ou mesmo numa defesa, que seria a contestação, eu costumo passar pelo crivo do cliente para ele dar uma olhada na questão dos fatos. E muitas vezes o cliente quer mexer muito nessa parte, porque a parte técnica é claro que é nossa, né? Ele quer falar com a outra parte por meio da petição, então ele está usando o judiciário para isso. Claro que não são todos os clientes, é óbvio. E aí eu comecei a assistir essas questões aí desses dois, né, da Luana com o ex-marido, e eu comecei a perceber, eu falo, gente, as coisas não mudam, as coisas se repetem, e as pessoas continuam insistindo na falta de amadurecimento, as pessoas não querem crescer. Por mais que a pessoa tenha sido deixada de lado, tenha sido rejeitado pelo cônjuge, seja o homem ou seja a mulher, ele tem que viver e deixar viver. É difícil, é duro. A pessoa que passa por isso fica desgastada, ela fica magoada, não é o que ela queria. Mas isso não pode afetar o direito dela na justiça, o que ela vai trazer para a justiça. Porque a justiça tem que fazer o que ela tem que fazer, que é dar a cada um o que é seu, de acordo com a legislação que nós temos. E essas ações que envolvem capacidade e estado das pessoas e que envolvem menores ou incapazes, elas têm que tramitar em segredo de justiça. Nem a imprensa tem acesso, nem outros advogados têm acesso, e muito menos outras partes têm acesso, a não ser os advogados contratados e as partes envolvidas. Só que as próprias partes, os próprios pais vão para as redes sociais espalhar tudo aquilo que está acontecendo entre o casal, tudo aquilo de ruim ou de bom, enfim, coisas que nem tem nada a ver, coisas bobas, coisas mesquinhas são colocadas nas redes sociais, sabe? Então eu fico pensando, gente, e essas crianças? Quando chegar a esse ponto de uma criança de 10 anos ver a sua vida exposta, eu creio que até a própria Luana Piovani, daqui a algum tempo, ela vai olhar para trás, ela vai se envergonhar dela mesma, porque eu acho que é um papel triste que ela está fazendo. Eu trouxe isso porque o meu canal aborda também esse tema, né, do direito, dos tribunais, enfim, eu atuo na área civil e de família, e isso me chamou muita atenção, tem me chamado muita atenção, porque toda vez, embora eu não acompanhe vida de artista, eu nem sou chegada nisso, mas me chamou a atenção e eu quis trazer aqui. A gente tem que separar. Eu gosto muito de lembrar aquela história bíblica do rei Salomão. Quando você quer saber se um pai ou uma mãe realmente está vendo o interesse dos filhos, está colocando esse interesse em primeiro lugar, dá para você perceber. E essa história bíblica sempre vem à tona na minha memória quando eu vejo essas questões, sabe? Passando pelas redes sociais ou mesmo pelos tribunais. É uma história onde 2 prostitutas estavam dormindo com seus filhos. E uma delas dormiu sem querer sobre o seu filho e o matou. Acordou de manhã, o filho estava morto. O que ela fez? Ela pegou o filho morto e colocou na cama da outra prostituta. E pegou o filho vivo daquela prostituta e ficou para si. A mãe, que estava com o filho morto, que não era o filho dela, foi ao tribunal, e naquela época era o rei Salomão que julgava. E ele, como é considerado o rei mais sábio, né, de todos os tempos, então ele perguntou para a prostituta que perdeu o filho, esse filho é seu? Ela disse, o filho é meu. Aí a outra mãe disse, não, esse filho não é dela, esse filho é meu, o filho dela é o filho morto. Ele não tinha como saber qual das duas estava mentindo, porque não tinha testemunha, então ele resolveu dizer o seguinte, já que vocês estão brigando por causa dessa criança viva, então eu vou mandar essa criança ser cortada ao meio, porque aí fica metade para cada mãe. Claro que ele não ia fazer isso, mas ele jogou. E a mãe verdadeira falou, não, pode parar, não precisa fazer isso, pode dar o meu filho para ela. E aí ele pegou aquele filho e deu para aquela mãe que tinha aceitado dar o filho para outra. Por quê? Porque uma mãe verdadeira, ou um pai verdadeiro, ele se anula, às vezes até, em função do interesse do filho, né? Então, como aquela mãe não queria que o seu filho morresse, então ela falou, não, então pode deixar com ela, ou seja, prefiro ficar sem o meu filho, mas que ele fique vivo. Então, assim, a gente percebe quando os interesses do filho estão vindo em primeiro lugar para os pais. Muitas vezes a gente deixa algumas coisas passar para não criar confusão, porque a gente sabe que quem sofre são os filhos. E nesse turbilhão dessas paixões humanas, de vaidade, de orgulho ferido, de raiva, muitas vezes até de ódio, de desejo de vingança, de desejo de que o outro não se dê bem, o interesse da criança fica diluído ali. Muitas vezes até desaparece. Muitas coisas dependem de nós, advogados. Mas muitas coisas no processo nós dependemos do cliente, nós não podemos ir contra a vontade do cliente. E muitas vezes nós, advogados, falamos para o cliente, olha, eu acho que seria o caso de você fazer um acordo, tentar pelo menos um acordo. Porque você não vai sair tão beneficiado ou beneficiada, mas você tem o seu filho, sua filha, né? Vamos pensar nele. Não, mas a pessoa não quer. Ela quer continuar naquele
intento de prejudicar o outro. Então, assim, é muito complicado. Eu desejo a Luana Piovani que ela reflita melhor, né? Eu desejo tudo de bom para ela. Ela deve estar mesmo, talvez um pouco perdida. Talvez ela nem vai gostar se esse vídeo chegar até ela. Mas de verdade eu desejo tudo de bom para ela, que ela consiga aí se encontrar e pacificar essa história. Não sei quem tem razão, mas a verdade é que o que eu vejo é que os interesses das crianças estão sendo diluídos em nome da vaidade, do orgulho ferido, da raiva, da mágoa e de todos os outros sentimentos que circundam esses outros. E eu espero que esse vídeo seja útil para a gente lembrar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é uma frase também bíblica, né, do apóstolo Paulo, que eu acho muito interessante. Às vezes a pessoa, ela quer porque quer sair vitoriosa no processo. Muitas vezes, aquele que saiu vitorioso, que ganhou ação, não necessariamente ele teve uma vitória de verdade, principalmente quando envolve casos de família. Casos de família merece sempre uma atenção muito especial, tanto do legislador quanto dos juízes. Os juízes costumam levar de uma forma bem parcimoniosa, né? Eles tentam entender essas paixões todas, mas fato é que a justiça não existe para tutelar esse tipo de paixão. A justiça, como eu já disse, ela tem que dar a cada um o que é seu de acordo com a legislação vigente. Cabe às partes terem maturidade para enfrentar a situação. Como é que um pai e uma mãe que não tem maturidade pode pensar em criar seres humanos que precisam se tornar cidadãos? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe e divulgue para ajudar o meu trabalho, tá bom? E até o próximo vídeo.